Bem-vindos a todos para esta palestra que a gente vai comentar algumas coisas importantes, né, para a saúde, né, da humanidade, né? Tem muita coisa boa para a saúde, né, que a gente precisa pôr em prática, né? Porque a saúde deve estar no nosso coração, né? A saúde, a fé, né? No Criador, né? Tudo isso deve estar ao nosso lado e devemos ter uma alimentação saudável, uma alimentação com coisas naturais, né? Comer coisas do frutos da terra, né? Frutos criados, feito pelo Criador, que é a hortaliça, né? As frutas, né? Eu estou olhando aqui em cima, na tela do computador, deixa eu ver aqui, a tela do computador, e eu quero ver alguma coisa aqui que seja importante para a gente falar, né, hoje, né, que vai realmente ajudar as pessoas. Quantas pessoas que morrem, né, que tem problemas de AVC, derrame, né? São muitas as pessoas que sofrem, né, problemas cardíacos, né? São muitos os problemas, né, que existem, que pode com certeza prejudicar as pessoas, né? Por exemplo, infarte, né? Infarte, derrame, né? Tudo isso é algo que prejudica a família, prejudica as pessoas, né? Prejudica a humanidade. Então é necessário um tratamento natural, né? E eu quero comentar hoje sobre AVC, derrame cerebral, sintomas, causas, tratamento, né? Que os médicos fazem quando as pessoas, o paciente, através de uma consulta a um médico, eles fazem exame, né? Exames, né, plural, né? Às vezes faz um exame, às vezes faz mais de um exame, né? Então, tem muito esse problema que existe, inclusive muitos passam por um cateterismo, né? Para tratar, né, da saúde, por exemplo, embolia pulmonar também, né? Que é um problema muito sério, a embolia pulmonar também, que ataca o pulmão e as pessoas sentem falta de ar, né? As pessoas sentem muitas vezes de uma maneira triste, terrível, com falta de ar, não está sentindo bem, né? Mas existe solução, existe tratamento, né? O acidente vascular cerebral, que é o AVC, é uma complicação que ocorre quando
o suprimento de sangue para uma região do cérebro é interrompida ou substancialmente reduzida, né? Privando o tecido cerebral de oxigênio e nutriente, né? Que é o AVC, acidente vascular cerebral, né? Então é um problema sério isso daí. O acidente vascular cerebral também é chamado de vascular encefálico, né? Que é o AVE, né? Infarto cerebral, isquemia cerebral, trombose, né? Cerebral, né? Ou derrame, é uma complicação cerebral, uma complicação do sistema nervoso central, né? Que ocorre quando o suprimento de sangue para uma região do cérebro é interrompida, né, ou substancialmente reduzida, né, privando o tecido cerebral do oxigênio, né. Então, o derrame cerebral também é isquemia, quando o infarto cerebral ocorre por obstrução ao fluxo de sangue em uma artéria, né. É problema muito sério. O AVC isquêmico pode ser tratado com trombolíticos, medicamentos capazes de dissolver os trombos que estão obstruindo a circulação cerebral. Porém, o tratamento só é efetivo se for iniciado dentro de 4 a 5 horas após o aparecimento dos primeiros sintomas, né? Então, AVC, né? Infarte, por exemplo, né? A pessoa está infartado, tem que ser muito rápido, tem que ir para um hospital, para um local, né? Onde tem atendimento médico, de 4 a 5 horas, né? Procurar um cardiologista, né? Porque esse é um problema que só o cardiologista, né? Cardiologista que só trata problema de artéria, problema de coração, né? Então deve imediatamente, de 4 a 5 horas, né? Procurar, né? Um atendimento médico, né? Agora, o derrame vem ser uma hemorragia, né? Que dá, né? No coração, o derrame, uma hemorragia se chama derrame, né? Agora, o infarte, né? É, por exemplo, coágulo, né? Gorduras ruins, né? Que entope as veias, né? Então, as veias é entupida, então causa o infarto, né? Mas muitas vezes os médicos eles se enganam, né? E já aconteceu, isso é fato verídico, né? Que aconteceu, né? Bem perto da gente, né? Pessoas que o paciente estava se tratando do estômago, né? Pensando que o problema era no estômago, né? E aquele paciente estava infartado, né? Então tem que tomar cuidado, né? Às vezes representa, por exemplo, que está no estômago, o problema da dor é no estômago. E muitas vezes as pessoas é enganado, né? E essa pessoa ficou vários dias infartado e estava tratando do estômago e não era infarto, né?
Então ele perdeu o tempo, né, de se tratar de infarto, né? E ele veio a óbito, né? Isso é um problema muito sério, né? Também a gente vê muitos erros médicos, né? Pessoas que tinham problemas também de artérias do coração, né? E deitou na mesa de cirurgia, né? Essa pessoa, ela era para passar por uma cirurgia, né? Eu não sei bem se é angioplastia ou não, eu não tenho certeza se é problema aquela cirurgia que se chama angioplastia, né? E deitou na mesa de cirurgia e houve uma hemorragia e ela ficou na mesa. Ela foi a óbito, né, essa pessoa, né? E assim a gente vê muitas pessoas, né? Uma pessoa e outra pessoa, né? Eu estou falando de duas pessoas, né? Uma que ficou fazendo o tratamento, pensando que era problema do estômago, estava infartado. Depois de muitos dias veio a óbito. E a outra, que eu não falo o nome, não posso falar o nome também, né? Que foi na mesa de cirurgia e também foi a óbito, né? Deve ter havido, por exemplo, deve ter ocorrido, né? Deve ter ocorrido hemorragia, né? Foi a óbito também, né? E a terceira pessoa também, que ela fez angioplastia, né? Angioplastia também, né? Porque a angioplastia não pode, já após passar por essa cirurgia, não pode sair andando, tem que ter um repouso, né? Tem que ter um repouso que é indicado, né, pelos profissionais da saúde, né? E essa pessoa talvez deve ter violado as normas, né, da medicina e houve uma hemorragia, né, também foi a óbito, né? Então acontece muitos erros médicos, né? A gente sabe que talvez não seja o erro médico, talvez muitas vezes as pessoas não têm repouso, né? Então acontece o que aconteceu com essas três pessoas que eu mencionei, né? Então tem muita coisa que a gente tem que ver, né? O médico ele tem que ver, né? É importante que os médicos também estudem a nutrição, né? Que os médicos não só entendam desses tratamentos tradicionais, tratamentos que só recomenda, por exemplo, remédio de farmácia, mas também estude a nutrição, né? E que muitas vezes muitos médicos têm medo, né, de vitamina, mas a vitamina ela é muito importante, né? Não é que tem medo, tem muitos acham que não pode estar indicando vitamina, mas as vitaminas também fazem parte, né, das pessoas. As pessoas precisam ter vitamina, né? Qual a diferença entre o AVC, derrame e infarto? O AVC, né, o derrame e infarto. Vamos ver. Eu estou vendo aqui na tela do computador, porque é necessário a gente ler alguns estudos sobre isso para a gente falar. A gente não pode falar assim se não tiver algum comentário escrito para confirmar o que a gente está falando aqui.
AVC, que é acidente vascular cerebral. O AVC é uma emergência médica causada pela falta de oxigênio no cérebro, podendo ser isquêmico, né? Obstrução arterial ou hemorrágico, sangramento devido ao rompimento dos vasos, né? O sintoma do AVC inclui fraqueza de um lado do corpo, alteração ou perda de visão, né? Ou dificuldade para falar, desvio de rima labial, desequilíbrio, tontura, alteração na sensibilidade, dores de cabeça fortes, persistentes, dificuldade para engolir, entendeu? Então é isso aí. As pessoas, né, com esse sintoma, né, acidente vascular cerebral, né, que é a falta de oxigênio no cérebro, né, pode incluir fraqueza, lado do corpo, perda de visão, dificuldade para falar, né. Esse é o AVC, né? Tanto o AVC como o derrame também dá esses problemas, né? Desequilíbrio, tontura, dores de cabeça, fortes, né? Persistente, né? Dificuldade para engolir. O derrame é uma condição que ocorre quando há acúmulo de líquido no cérebro, né? Causando, por exemplo, pressão, danos às células cerebrais. O sintoma do derrame pode incluir dores de cabeça, náusea, vômito, letargia, fraqueza, paralisia de um lado do corpo e outro, né? Já o infarto é uma condição que afeta o coração e é causado pela obstrução das artérias, né? Que leva o oxigênio ao músculo cardíaco. O sintoma do infarto inclui dores e desconforto no peito, falta de ar, suor, dor na região abdominal, palidez, né? Então, o derrame, ele é muito mais aliado com a hemorragia, né? O derrame é muito mais aliado com a hemorragia, né? Já o infarto já é um entupimento de uma veia, uma artéria, né? Que afeta o coração, né? Da falta de ar, da desconforto no peito, dor abdominal, né? Então é isso aí que é o problema, né? Agora, sobre a angioplastia, né? Angioplastia, eu vou falar agora, para que as pessoas possam entender um pouquinho, né? Eu vou apenas dar um paliativo aqui, né? Explicar um pouquinho sobre esse assunto, né? Uma angioplastia é perigosa? Existe o exame de cateterismo, né? Cateterismo, que as pessoas fazem esse exame, né? Em que o especialista ou cardiologista ele faz um corte na virilha e lá ele põe um catéter, né? Ele põe para fazer um exame, né? Cateterismo é um exame. Agora, angioplastia é outro. O cateterismo, eles cortam a virilha para poder pegar uma veia, que aquela veia vai nas artérias do coração, aonde está, né? Para ver se tem coágulo, né? Coágulo, né? Se tem algum coágulo, né? É coágulo, né? Para ver aonde está. Agora, angioplastia não. Angioplastia é usado o catéter, o cateterismo, né? Para colocar uma redinha, né?
porque o especialista, o cardiologista, já sabe que tem gorduras quase entupindo, né? Gorduras, placas de gordura, entupindo aquela veia. Então, ele faz a angioplastia para colocar uma redinha para alargar um pouco, né? Ou para obstruir também, né? Aquela gordura também, né? Então, angioplastia não é de tudo perigosa. Se não tiver nenhum problema de saúde, né? Se não estiver acima de 70 anos, pode fazer, né? O método angioplastia inclui ao paciente para submeter a um teste usando o raio-x, né? O especialista usará um corante que é um meio de ação contrastante, né? Contrastante que forneça detalhes sobre a região obstruída, né? Nas artérias. Antes de passar pelo teste da angioplastia, o paciente estará com o estômago vazio, né? Para poder fazer, né? Esse procedimento. O médico irá realizar o teste de angioplastia usando um tubo fino, né? E ele usará para ver a artéria passando pelo punho. Ele corta o punho, a virilha, para poder passar em uma veia, né, do paciente, dirigindo para as artérias coronárias, né, que é do coração, artérias bloqueadas, né, representam uma séria ameaça para qualquer pessoa. Ele afeta rapidamente os órgãos críticos do ser humano. Angioplastia tem um benefício significativo em pessoas que sofrem de ataque cardíaco, né? Por exemplo, derrame, gangrena, assim por diante, né? O implante do STET, angioplastia, tem um impacto crucial na qualidade de vida. Agora tem que ter, né, cuidado, né? E tem muitas pessoas que vai fazer a angioplastia e dá algum problema, né? E onde que a pessoa pode ir a óbito, né? Tem que ter os procedimentos e o repouso, né? Então tem que ver isso daí, né? Para fazer a angioplastia, né? O angioplastia ajuda sim salvar a vida, reduzir o estresse do músculo cardíaco, reduzir os sintomas como falta de ar, fadiga, revitaliza a energia, reduz o risco de acidente vascular cerebral, melhora o funcionamento dos rins, né? Rins porque são dois, né? Os rins são dois, não é um só, né? Agora o fígado é um só, né? Agora os rins são dois, né? Restaura o fluxo sanguíneo para evitar gangrena, né? Então, em pacientes individuais, a angioplastia tem a melhor escolha em relação à cirurgia do coração aberto. É melhor do que a cirurgia de coração aberto, né? Embora a angioplastia ofereça benefício, né, também envolve risco, né? Estes muda de um indivíduo para o outro, né? Tem os riscos também, né? Risco associado à angioplastia, por exemplo, o cardiologista tem a opção, né, de instalar um STET farmacológico para evitar o crescimento de tecido cicatricial, né, por exemplo, que bloqueia a artéria. Mais uma vez, além disso, você pode evitar facilmente coágulos sanguíneos, segundo o tratamento médico, né,
atribuído, né, pelos especialistas. Os fatores de risco da angioplastia também dependem das circunstâncias, né, pessoais, tais como colapso da artéria, né? Esse é o risco, né? Colapso da artéria, dano aos vasos sanguíneos, alergia para atingir ou estete, né? O crescimento de tecido cicatricial que requer procedimento repetitivo, ataques cardíacos ou acidente vascular cerebral, né? Efeitos colaterais de uso de medicamento. Então, está aí, né, até os riscos, né? Tem muitos riscos, né? Os riscos da angioplastias tem sim, né? Então, e coâgulo também, embolia, né? Tem a, como é que é? Eu estou falando sobre a angioplastia, né? Vamos falar um pouco sobre novamente. Trata-se de um procedimento cirúrgico, né? A angioplastia é um procedimento cirúrgico, né? Realizado pela primeira vez na década de 1970. Seu objetivo é restaurar o fluxo sanguíneo dificultado pela presença de placa de gordura no sistema circulatório, por meio de desobstrução das artérias coronárias, né, que é responsável, né, pelo transporte de oxigênio ao coração. Então, é isso aí. A angioplastia é um procedimento que utiliza catéteres, que leva balões ou estete até os vasos lesionados. Lá, essas estruturas aumentam a passagem de sangue e estabiliza a abertura feita respectivamente, usa apenas anestesia local e geralmente a função é feito na virilha, né? É feito na virilha, escorta para injetar o catéter, né? Ali, né? Feito na virilha ou no braço, né? Mantendo o paciente acordado, né? A angioplastia, né, é considerado eficiente, né, para muitos, né? Paciente que sente dor no peito, né? Para aqueles que sofrem de infarto, né? Mas tem que descobrir logo, né? Que nem eu estava falando, né, daquele paciente que ficou vários dias infartado, né? E era infarto mesmo, né? E aquela pessoa, ele estava infartado, né? Ainda foi um paciente masculino, né? É masculino. Esse paciente é um homem, né? E ficou vários dias, né, infartado, tratando do estômago, mas era infarto, né? E por incrível que pareça, ele fumava bastante também, né? Então esse é um problema sério, né? Pessoas que fumam ainda é mais problemático ainda, né? Então esse problema aí de falta de ar, né? É muito delicado, inclusive até a pressão, né? Pessoas que têm pressão alta, ele não pode deixar a pressão subir muito, porque aí depois pode dar um infarto, pode dar um derrame que é hemorragia, né? Dá um derrame, dá uma hemorragia. Agora, infarto é veia entupida, né? O infarto. E o AVC, que é acidente vascular cerebral, né? Então, é problema muito sério, né? Então, o médico, ele faz o que ele pode fazer, né? As complicações da angioplastias tem várias, né? Algumas contraindicações relativas semelhante à de cateterismo, né? Porque fazer o cateterismo não é
angioplastia. O cateterismo, eles enfiam uma sonda que vai até as coronárias, né? Para poder descobrir qual é a veia que está entupida com gordura, né? Que está entupida. Então, não é apenas um exame. O cateterismo, né? Cateterismo. Agora, a angioplastia, eles colocam tipo de uma redinha, né? E eles abstruem também aquela gordura e colocam ali também, muitas vezes ele coloca até uma redinha para alargar mais as veias também, né? Se tem algum problema de obstrução, né? Que está entupido também, eles fazem isso também, né? Então, a obstrução do tratado, né? A obstrução, né? Das artérias, né? Que é importante, né? Que tem que desentupir, né? Tem que desentupir as veias, né? Mas existem tratamentos naturais, com certeza, né? Vamos ver aqui só alguma coisa que chama atenção que é importante para o tratamento da saúde, né? Sempre tem que cuidar da saúde, né? Com uma boa alimentação, é claro, né? Tem que ter uma boa alimentação. Deixa eu olhar aqui para cima na tela. Por exemplo, o assunto aqui sobre a embolia, né? Embolia pulmonar, né? Embolia pulmonar também é um problema. É que os fitoterapeutas, os terapeutas também precisam saber sobre isso, né? Muitos estudam plantas, extrato de planta, ervas medicinais, mas não sabem o que é isso, né? O que é embolia pulmonar, né? Coágulo, né? O que é embolia pulmonar? O que é os sintomas, causas e tratamento, né? A embolia pulmonar é o entupimento, né, de uma artéria do pulmão, resultando em sintomas como falta de ar, repentina, tosse intensa, dor no peito, né? Que piora ao respirar fundo, tossir ou comer, né? A embolia pulmonar geralmente ocorre devido ao coágulo de sangue, né? Trombo, né? Embolia, né? Trazido de outras partes do corpo até o pulmão pela corrente sanguínea. É claro, né? É os trombos, né? Já aconteceu de pessoas morrer com esse negócio de embolia, né? Embolia pulmonar, esse negócio de trombo, né? Forma um trombo, talvez até no pé, né? Na perna, aquele trombo, né? Trombo ou coágulo, né? Coágulo, né? Coágulo, né? Do sangue, né? Isso, né? Deve ser isso mesmo. Se eu errei, pode escrever aí embaixo no YouTube, né? Então forma aquele coágulo, né, no sangue, e às vezes surge devido o sangue ele está meio grosso, devido à falta de circulação no sangue, e quando forma o coágulo, né? É coágulo mesmo. Agora eu vi que é coágulo no sangue, né? E forma aquele coágulo e a pessoa começa a sentir, né, na perna e ele vai subindo, né? Ele vai subindo e se ele sobe no coração, a pessoa morre, né? E se ele subir, ele for no pulmão também, ele pode morrer também. Aquele coágulo ele vai subindo. Por isso que é bom tomar chás, né? Para melhorar a circulação, né? E o chá, né?
que Deus criou, né, na farmácia verde, né, que é as plantas, ajuda a melhorar a circulação. Então, aquele que tem problema de má circulação, né, já aconteceu, né, isso aconteceu perto da gente, né, pessoas que sentiu coágulo, né, e esse coágulo subiu e foi parar no coração, não, subiu até lá em cima e tampou as veias e socorreu, né? Socorreu o jovem, mas esse jovem já é, acho que é a quarta pessoa que eu estou falando aqui, né? Mas não teve mais jeito, né? Não teve mais jeito, ele foi a óbito, né? A embolia pulmonar geralmente ocorre devido a um coágulo de sangue, trombo, né? Ou embolo, né? Trazido de outra parte do corpo até o pulmão pela corrente sanguínea, interrompendo o fluxo de sangue na artéria, né, pulmonar, né, e fazendo que o oxigênio não consiga chegar nos tecidos da parte afetada, né. É problemático, né? Uma vez que a embolia é uma situação grave, sempre que existir suspeita, é muito importante ir rapidamente para o hospital, né? Para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento mais adequado, que normalmente inclui o uso de anticoagulantes, né? Diretamente na veia, terapia com oxigênio e nos casos mais graves de cirurgia, né? Tem que tomar, né? Fazer um tratamento com anticoagulante, né? Para não entupir a veia, né? Tem que ser urgente, né? Os sintomas da embolia pulmonar também é sensação repetida de falta de ar, dor no peito, que piora ao respirar, tossir, comer, né? Tosse constante, é o que pode ocorrer, né? Respirar fundo, tossir ou comer. Tosse constante que pode conter sangue, inchaço das pernas, movimento da perna, pele pálida, fria, azulada, né? Sensação de desmaio, confusão mental, principalmente em idosos, batimentos cardíacos rápidos ou irregulares, tontura que não se melhora, né? Então está aí, né? Existe sim tratamentos naturais preventivos, né? Existe sim para as pessoas, né? Se livrar, né, de muitos problemas, né? Ter sua vida mais prolongada, né? Os tratamentos que ajudam a dissolver, por exemplo, o coágulo, né? O coágulo, vamos ver aqui os alimentos que ajudam, né? Dissolver o coágulo quando as pessoas têm esse problema, né? O coágulo é um processo normal do organismo que evita a perda excessiva de sangue em casos de hemorragia. No entanto, pode ser bastante perigoso quando se desenvolve no interior dos vasos saudáveis, né? Ou quando não se dissolve depois de ter cumprido sua função. É normal, né? Mas só que também ele não pode subir, né, no coração. Diagnóstico do coágulo, isso é importante, né, para prevenir, né? O especialista dos Centros de Controle e de Prevenção de Doença, né, CDC, né, quando a pessoa tem coágulo sanguíneo, tromboembolismo venoso, o médico pode prescrever medicamento para afinar o sangue, né? Para melhorar a circulação do sangue, né? Com certeza, né? Então, existe tratamentos naturais, né?
O gengibre ajuda a dissolver o coágulo, né? O gengibre ajuda a dissolver o coágulo, que é importante para a saúde, né, das pessoas. As pessoas fazerem o uso do gengibre, né? Com certeza. O ginkgo biloba também. Ginkgo biloba é antioxidante, anti-inflamatório. Ele ajuda também a dissolver o coágulo também, né? Preste atenção, amamelis também, infusão de amamele ajuda a restauração da circulação sanguínea para dissolver pequenos coágulos também. Os chás são bons, Deus deixou o chá, né? O Criador deixou, nós temos que acreditar, né? A alcachofra também, ela é diurética também, pode usar a alcachofra, né? E tem muitos, por exemplo, a pimenta caiena também, né? Que é conhecida como piperina, né? Que são atribuídos propriedade anticoagulante também, né? Ela ajuda também. Então, tudo isso é importante, né? Tudo isso é importante para as pessoas. Mas eu quero falar sobre o tratamento terapêutico feito com limão. Isso daqui é para as pessoas que têm problemas de colesterol, mau colesterol, né, elevado, né? Tem o corpo inchado, né? O corpo está inchado, inflamado, né? Às vezes come muito churrasco, muita carne, né? Muito carboidrato, por exemplo, né? Então, o tratamento com limão é muito fácil, né? As pessoas podem começar com o tratamento, né? É um tratamento, é um tratamento. Eu sei que não é fácil a pessoa tomar o limão puro, não é fácil, né? Mas o ideal, esse tratamento terapêutico natural, é feito com limão. Dentro de 20 dias de tratamento, né? Começa, por exemplo, se for começar na segunda-feira começa com um limão, né? De manhã, um limão, né? Terça-feira, 2 limão. Quarta-feira, 3 limão. Quinta-feira, 4 limão, né? Sexta-feira, 5 limão, né? Sábado, 6 limão. Domingo, 7 limão. Vai aumentando. Cada dia vai aumentando. Começa o primeiro dia com 1 limão, o segundo dia com 2 limão, o terceiro dia com 3 limão, o quarto dia com 4 limão, o quinto dia com 5 limão, né? O sexto dia com 6 limão e o sétimo dia, né? O sétimo dia com 7 limão, né? Tem que fazer isso daí. Com 7 limão, de segunda até ao domingo, né? Depois, aí no início da outra segunda-feira, no início do primeiro dia, né? Ou seja, segunda-feira, aí de 7 vai retrocedendo, né? Vai de 7 limão, aí vai para 6 e vai indo. Mais uma semana, aí vai diminuindo o limão, né? De 7 vai para 6, aí no outro dia vai para 5, aí no outro dia vai para 6 e assim faz esse tratamento de 15 a 20 dias, né? Fazendo esse tratamento, vai ter uma diferença. Eu sei que não é fácil, né?
usar o limão. Limão é azedo, né? O limão não é fácil, mas o tratamento do limão é bom para desinflamar o corpo, desintoxicar o corpo, né? E com certeza vai ajudar bastante, né? Ajuda bastante. Por quê? Porque o limão, ele combate, né, problema, inclusive esses coágulos que tem no sangue, né? Veias entupidas, pode, com certeza, pode melhorar, pode desentupir as veias, né? Esses mau colesterol, né? O mau colesterol, ele vai embora com esse tratamento. Mas tem que fazer um tratamento, né? Um tratamento natural. E usar, né? Como eu tenho falado, o gengibre, né? O ginkgo biloba, né? Tem muitas plantas, tem para a circulação, né? Tem também uma fórmula, é um composto de plantas misturado, né? Para a circulação, já vem acho que 3, 4, 5 plantas junto, mas todas as plantas baseadas cientificamente, né? Tem prova científica sobre isso, ela vai melhorar a circulação, né? Vai melhorar o estado de saúde, né, dessa pessoa, com certeza. Dessa pessoa, dessas pessoas, né? Então, fazendo o tratamento, né? Deixa eu ver se o horário. A gente ainda tem muito para falar ainda, né? A gente não dá para ver por causa do claro, que é muito claro aqui, e não dá para ver quanto a gente tem para falar, não dá para ver muito certo, né? Mas a gente vê assim pela mente, né? Pela sabedoria, a gente calcula para poder continuar falando aqui. Então, existe tratamento natural que pode evitar até uma angioplastia, né? Porque eu sempre falo, né? Todas as cirurgias é fator de risco, né? E nem muitas pessoas dá problema no joelho, dá problema no braço, artrite, artrose, osteoporose, né? E tem muita gente que quer fazer cirurgia. Ah, vou fazer cirurgia da coluna. A coluna trava, né? E as pessoas querem fazer cirurgia da coluna. O outro quer fazer cirurgia da perna. Precisa tomar cuidado porque todas as cirurgias têm fator de risco. Precisa ver se realmente precisa, porque muitas vezes as cirurgias não têm garantia. Cirurgia não tem garantia. Muitas vezes as pessoas fazem cirurgia e não fica bem, não melhora. Então, muitas vezes, problema de artrite, artrose, tem que fazer um tratamento, né? Que os terapeutas também, eles indicam, né? Os terapeutas também sabem sobre isso, né? Tem que haver um tratamento, porque as pessoas têm que conhecer, né? O que procurar um terapeuta que entende mesmo, né? Sobre tratamentos naturais, né? E tem que conhecer, né? Porque a gente sabe que muitas vezes dores no corpo não precisa de cirurgia. Muitas vezes um tratamento vai resolver o problema. O tratamento de dor no joelho, o tratamento de coluna que trava, né? A coluna trava, né? Então tem uma solução, é só fazer um tratamento. Muitas vezes um tratamento vai resolver o problema. Cirurgia na última instância, não é aconselhável fazer cirurgia.
Por exemplo, eu não aconselho as pessoas a fazer redução do estômago, né? Redução do estômago, fazer cirurgia para emagrecer. O meu conselho, a minha opinião é que as pessoas têm que tratar, né? Tem que mudar o estilo de vida, né? Porque se as pessoas mudam o estilo de vida, ele nem precisa fazer cirurgia do estômago, ele não precisa. Só o estilo de vida, o modo dele se alimentar, né? Fazer um tratamento, evitar de comer muito carboidrato, né? Fazer caminhada, exercício, e assim por diante, né? Isso daí vai ajudar bastante, né, as pessoas, né? Então, as pessoas têm que entender, né? Por exemplo, as pessoas muitas vezes ele não bebe água e a pressão fica lá em cima, o rim não funciona direito, né? Geralmente tem muita gente que não gosta de beber água. Bebe água sim, ninguém fica sem beber água, mas muitas vezes ele não bebe o que é necessário, né, para o seu viver, para o dia a dia, né? Então ele tem que beber água para o rim, os rins, né? Os rins têm que funcionar e para funcionar tem que beber bastante água. Se as pessoas não bebem água, a pressão ela pode subir, né? Com certeza. Mas quando as pessoas bebem água, e ele pode melhorar, né, a sua pressão, né, desde que evita comer coisa embutida, né? Vai comer salame, salame para subir pressão é um problema. Salame, salsicha, tudo que tem sódio, né? Presunto, né? Mortandela e assim por diante, né? Tem que tomar cuidado nisso daí, porque coisa que tem muito sódio, quando vai comprar alguma coisa no mercado, as pessoas têm que ir no mercado e têm que ler embaixo quanto tem de sódio no produto, né? No que está dentro da latinha, né? Por uma lata de milho. Agora, é claro, né? Uma latinha de milhos pode tirar aquela água, só usar o milho, né? Pode usar, se tiver muito sal, só dar uma lavada no milho, né? No milho, na ervilha, né? Lentilha, por exemplo. É que nem sardinha, né? Tem aqueles peixes salgados, tem que tirar, deixar de molho, né? Na água até sair o sal, né? Então, o sal, por exemplo, integral, ele é bom, mas também em excesso também faz mal, né? Ele faz mal, né? Agora, o uso do cloreto de magnésio é muito bom. Isso daí todos os médicos sabem que o cloreto de magnésio ele ajuda, por exemplo, as cartilagens do corpo, ajuda os ossos, melhora o sono, né? Não pode tomar demais, que aí sorta muito o intestino. Então a pessoa é que tem que medir, né, certinho. Se ele exagerar, solta muito o intestino. E os problemas do intestino, vejo muita gente reclamando e até perguntando sobre laxante, né? Porque problema do intestino, se a gente descuidar do intestino, o intestino não funciona direito, né? Não funciona. As pessoas têm mais ressecamento, por exemplo, né? Ressecamento. Outros têm o intestino mais solto, né? O outro tem um intestino mais vagaroso, né? Mas tem que comer sempre fibra, né? Alimentação
E evitar comer muito lanche, muito pães demais, em excesso. Pode comer o pão, mas assim, tem que. O certo tinha que ponhar pão, ou seja, ponhar fibra, né? Farinha de fibra nos pães, né? Por quê? Porque as pessoas precisam de fibra no corpo para o bom funcionamento, né, do intestino, né? Então, as pessoas têm que conhecer o seu corpo, né? Se o intestino não está funcionando, né? Então as pessoas têm que comer mais fibra, né? Farinhas que têm fibra, né? Como semente de gergelim, né? Fazer uma farinha de semente de gergelim, semente de abóbora, aveia, né? E comer muita hortaliças, coisas que têm fibra, né? Couve, né? E assim por diante, né? Muitas coisas que tem na horta que é bom, né? Que vai ajudar, né? Então fica essa palestra e esses ensinamentos para as pessoas, né? Então as pessoas têm que observar, né? E se alimentar bem, né? Não deixar de se alimentar, nem que não tenha muita fome, né? Principalmente pessoas que têm muita idade, às vezes não quer comer, mas tem que comer, né? Tem que se alimentar sim, né? Que é importante as pessoas se alimentar, né? Como também pode tomar o leite dourado, né? O leite dourado tanto pode ser com leite, isso é muito bom também. Pode 200 ml de leite, pode ser leite de coco, né? E ponhar aí uma colher de chá de açafrão em pó, uma colher de chá de canela, né? Pode ponhar no meio, misturar bem com ele quente, né? Dá uma esquentada, né? Uma fervida nele, uma esquentada, né? E mistura bem e tomar. Ou então com leite de vaca, pode fazer isso daí e tomar. Isso daí é muito bom fazer de vez em quando, né? Que ajuda as pessoas. Também pode sempre fazer, por exemplo, a gemada, né? Faz uma gemada com ovo, né? E 200 ml de leite, aí põe a canela também, né? Adoça com mel também. Tudo isso é importante, né? Mas muitas pessoas não querem saber de nada, né? Não quer tomar um chá, só quer a farmácia. Ah, eu tô com dor de cabeça, vou lá na farmácia. Ah, eu não tô sentindo bem, não tô comendo. Corre na farmácia. Mas muitas vezes existe uma alternativa muito importante que é, né, fazer as coisas em casa, né, fazer alguma coisa, uma vitamina, comer frutas, né, tudo isso vai ajudar com certeza as pessoas, né, nunca ficar sem alimentar e sem beber água, tem que beber água, né. O certo, as pessoas ao fazer a caminhada tem que carregar até uma garrafinha de água, né? Isso daí é um exemplo importante, né, para as pessoas, né? Para que as pessoas não fiquem sem beber água, né? E para a pressão é realmente a água, ela é importante beber a água, né? Que é o melhor remédio em primeiro lugar, né? Através da fé, né? Porque o Criador fez a água, ela serve de remédio, ela serve para se banhar, ela serve para lavar as mãos, ela serve para tirar a poeira, né? Ela serve para vários momentos, né? Ela é muito
importante, né? A água é muito importante. No tempo do calor, por exemplo, se está muito com calor, é só molhar uma toalha úmida, né? Tiver com muito calor e ponhar no pescoço, né? Não muito molhada demais. Vai ajudar as pessoas, né? Porque quando está muito calor, né? As pessoas não suportam o calor, né? Então, isso é muito importante para todas as pessoas. Compartilhe essa palestra, né? Esse vídeo para todos, né? E a gente vê que muita gente não tem interesse, né? Muita gente vive no mundo, mas vive como um zumbi da vida. Não querem aprender, não querem estudar, né? Tem gente que ele não quer aprender nada, não tem fé em nada, não tem fé no Criador, né? Não acredita no Criador, não acredita nas plantas, não acredita nas plantas que Deus criou. Pois Deus criou as plantas, ela tem um objetivo. Se Deus criou as plantas, ela tem um objetivo. As pessoas não acreditam na planta. Não acreditam que Deus deixou os alimentos. Que o alimento, muitas vezes, ele pode fortalecer as pessoas, né? As plantas, as ervas medicinais e assim por diante, né? E muita gente vive como um zumbi, não quer estudar, não quer aprender, né? Querem viver sem ter direção, né? Não tem direção, não tem sonhos, né? Não tem esperança, né? Tem muita gente que perde até a vontade de viver, né? Mas temos que ter vontade de viver, encarar a vida, né? E buscar o reino de Deus e a sua justiça.